Senhor presidente Paulo Paim, que preside essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero fazer, nessa manhã, um registro de uma situação muito preocupante. Há uma decisão de reintegração de posse lá na minha cidade de Macapá, que pretende, até o dia 6 de julho, já é uma decisão judicial tomada, que atinge 580 famílias cadastradas, 580 famílias que foram levantadas e cadastradas. No entanto, segundo os moradores, deve chegar até 1.500 famílias, até porque em cada habitação vivem pelo menos 2, 3 famílias, não é apenas uma única família. Essa situação é extremamente preocupante porque não está sendo levada em consideração a questão social que vai provocar essa desocupação da área. Aos moradores cadastrados, será concedido um apartamento num conjunto habitacional Macapaba, sendo que em muitas casas reside, como já falei, mais de uma família. Então, é impossível um apartamento para 3 ou 4 pessoas, que são apartamentos pequenos, possa ser habitado por 2 ou 3 famílias. Então, essa situação da área de segurança do Aeroporto Internacional de Macapá precisa levar em conta o drama social que essas famílias estão vivendo. E aqui eu quero fazer um apelo ao Infraero. São quase 6.000 pessoas que estão sendo atingidas por essa decisão judicial de desocupação, de reintegração de posse. A posse é do Infraero. O que eu queria pedir ao presidente do Infraero, ao ministro do Transporte, é que adie a desocupação, permita que essas famílias continuem lá pelo menos até o final do ano letivo. Por quê? Porque são 1.500 alunos que vão ter que ser transferidos para uma outra moradia. E nessa outra moradia, que é o Conjunto Macapaba, não tem escola para recepcionar esses 1.500 estudantes. E eles, com certeza, vão perder o ano. O drama dessas famílias realmente é enorme. E, no entanto, eu não vejo mobilização por parte do governo do Estado, da Prefeitura de Macapá, a quem caberia ter tomado várias medidas para evitar o problema que nós estamos vivendo, o drama que se avizinha e que será concretizado com a demolição das casas no dia 6 de julho. Nós estamos a um passo de que isso aconteça e ninguém se mobiliza para auxiliar essas quase, são 580 cadastradas, quase acima de 1.000 famílias que, de um momento ao outro, poderão ter suas habitações, que são precárias, mas são habitações demolidas. Então, o meu apelo é para que o Infraero entre nessa ação. É uma ação do Ministério Público Federal, acatada pelo juiz federal em Macapá. Mas isso pode ser adiado por alguns meses, para permitir, pelo menos, que essas crianças concluam, não é, o ano escolar. E tem uma outra questão. A família que for favorecida com um apartamento no Conjunto Macapaba não poderá ter seu nome negativado, porque se trata de um financiamento. Se tiver o nome negativado, evidentemente, que será negado o direito, ou será negado o acesso a esses apartamentos. A mudança das famílias para o Conjunto Macapaba acarretará a elas um abalo financeiro expressivo, pois, além do financiamento que terão que ser pago, vão ter que pagar condomínio. Além de pagar o condomínio, vão ter que pagar passagem de ônibus caríssima, R$ 3,20, para seus filhos ir e vir na escola em que estão
estudando nesse momento. Segundo informações dos moradores, foi realizado pela Defensoria Pública da União um levantamento no conjunto Macapaba e não existe apartamento suficiente. Olha só que situação. Não existe apartamentos suficientes para abrigar todas as famílias que serão desalojadas, mesmo se consideradas as famílias oficialmente cadastradas, as 580. Segundo, foram informados, os moradores que remanejados para o conjunto Macapaba serão alojados em apartamentos a serem retomados, ainda serão retomados pela Caixa Econômica Federal, que se encontra em situação regular. Só que a data limite é o dia 6 de julho. Os moradores da área que será desocupada deverão deixar suas casas até o dia 6 de julho, data prevista para a demolição. E eu não vejo das autoridades, nenhuma preocupação com o drama social dessas famílias. Os moradores a serem remanejados noticiam que várias famílias que foram desalojadas na primeira fase da desocupação, até o presente data, encontram-se sem ter onde morar e sem o apoio do poder público. Olha, existe um TAC assinado pelo governo do Estado e pela Prefeitura Municipal de Macapá em 2014, com algumas cláusulas, como, por exemplo, apresentar à Superintendência do Patrimônio da União, no prazo de 6 meses, a contar da assinatura desse termo, o cadastramento das famílias que atualmente se encontram na área do memorial descritivo, com identificados os ocupantes com nome, número de registro geral, idade, renda familiar e outras informações equivalentes. Relatório fotográfico das unidades edificadas e imagem de satélite ou aéreas atualizadas que identifiquem as referidas unidades. Item 2, apresentar ao SPU, em até 6 meses, a contar da data da assinatura desse termo, plano de reassentamento das famílias referida no item 2 desta cláusula, bem como cronograma de ações. Isso foi feito em 2014, esse TAC foi assinado em 2014 até hoje, nada disso aconteceu. No entanto, a ordem de despejo está dada e no dia 6 de agosto, se não houver uma intervenção, se não houver a compreensão do Ministério do Transporte, do Departamento de Aviação Civil e do Infraero, essas famílias vão ficar no olho da rua. Não é esse o tratamento que o povo merece. É preciso que haja uma atuação do governo do Estado, da Prefeitura e da União Federal. Tem que se juntar no sentido de atender essas pessoas nesse momento de muita angústia e é uma situação terrível. A gente conversa com esses moradores, eles não sabem o que fazer, não têm o que fazer, porque são pessoas pobres, não é uma área alagada, é uma área de ocupação indevida, mas a ocupação foi feita. Por quê? Porque há muitos anos não se abre um loteamento público. Eu fui responsável pela ampliação da cidade de Macapá, abrindo mais de 10 loteamentos urbanizados, onde as pessoas eram assentadas e ali elas edificavam, em definitivo, suas casas, mediante as suas possibilidades. Esses loteamentos públicos deveriam ter continuidade, mas foram paralisados. E aí se deu prioridade, a Prefeitura de Macapá priorizou os assentamentos privados. Essas pessoas, o poder público tem que entender que a sociedade é feita por todos, não é? Você não pode privilegiar só aqueles que podem pagar. Quando você cria loteamentos privados, você abre uma política para loteamentos privados, você está impedindo que aqueles que não têm renda consigam um espaço para construir o seu barraco. Então, é preciso retomar essa política de abertura de novos loteamentos para as pessoas que não têm renda, nas pessoas que têm baixa renda e que não podem pagar. Eu peço mais uma vez ao Departamento de Aviação Civil, ao Infraero,
ao Ministério do Transporte, ao governo do Amapá e à Prefeitura de Macapá, que conversem e que apoiem essas famílias, principalmente em função dos graves prejuízos provocados às crianças que vão perder o ano letivo. E isso é muito grave. Nós não podemos tomar medidas que possam causar tantos danos a essas famílias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade.